Deus pode fazer um milagre nessa casa. Porque é bom ser um homem imparável lá fora, mas o bom mesmo é ser imparável dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque se a família vai bem, tudo vai bem, mas se a família vai mal, nada vai bem. A nossa família é a nossa carta de apresentação. Não adianta a gente estar bem fora se a nossa casa não está bem. Por isso que o inimigo, ele batalha muito para não deixar você ser realizado na sua casa, na sua família. Eu sei que homens, quando perguntam sobre o casamento, ele sempre fala que está bem, não é verdade? Ele sempre fala que está bombando, pastor. Um dia eu perguntei a um líder nosso aqui, filho, como é que está seu casamento? Ele disse, pastor, está bom. Eu falei, está namorando? Ele falou, pô, direto, quebrando tudo. Eu tenho liberdade com a esposa, falei com ela depois meio separada, filha, como é que está seu casamento? Está indo bem? Ela disse, pastor, só Deus. Porque o homem nunca fala que está ruim, não é verdade? Isso é uma dificuldade. Eu quero falar de um homem que rapidamente, não vou ministrar, mas eu sinto falar sobre esse marido, que quando eu leio a história dele me chama a atenção. Um marido imparável na Bíblia, um homem incrível assim. Um homem que cuidava da família. Ele tinha uma família, ele tinha um sonho de ter um filho. E essa família viveu muitos momentos, todos nós já sabemos aqui. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem aqui é como ele vai perceber o que a esposa dele está vivendo. Perceber o que a esposa está vivendo, o que ela está passando, os momentos que elas estão passando. E nós, homens imparáveis, precisamos ter sensibilidade. Todo homem espiritual, ele é sensível às necessidades da sua esposa. Você concorda comigo? Você precisa ter sensibilidade. Muitos homens acham que é mimimi, que é muita coisa, mas na verdade, a gente precisa ter sensibilidade. O que as nossas esposas estão vivendo. Eu sempre falo isso, a mulher que mais ora, a mulher que mais intercede, é ou não é? Mulher que mais luta pelo casamento é o que mais luta pela família. A mulher que mais luta. Ela vai para a igreja, ela ora, ela busca, ela ama, amor, vamos conversar, amor, melhora nisso aqui. É assim ou não é, irmãos? Mas o dia, a hora que a esposa fala assim, ó, eu cansei. Pode descer a trindade inteira que ela ainda continua cansada, não é verdade? Quando ela fala, eu cansei, não dá mais. Então ela sabe, expressa isso. E nós não podemos deixar nossas esposas cansarem. A gente não pode deixar levar um desgaste, a um cansaço. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos às necessidades. O homem que eu queria ler com você, que não tem que abrir a sua Bíblia, isso é Eucana. Eucana é um homem assim, que ele preocupava com a sua família. Eucana era um homem que tinha muita, essa sensibilidade. Ana estava chorando, você sabe da história, vivendo aquele momento, querendo ter filho, tinha Penina, você conhece a história muito bem. Mas no verso 8 do capítulo 1 de 1 Samuel, então Eucana, seu marido, lhe disse, olha que coisa, olhou para a mulher e disse assim, Ana, o amor, por que você chora? Por que você não come e por que está mal o teu coração? 3 coisas, diga comigo, por que chora? Por que não come e por que está mal o coração? 3 coisas, quais são elas? Mais uma vez. Olha que coisa. Primeira coisa que ele fala, mas por que você chora? Aqui eu percebo o marido que está preocupado com o emocional da sua esposa, que está sabendo emocionalmente o que ela está enfrentando, o que ela está passando. Sabe, as mulheres precisam dessa sensibilidade dos seus maridos, porque às vezes a mulher está passando por um momento difícil, um momento de depressão, de muita pressão, e Eucana está ali, amor, por que você chora? Como é que estão as suas emoções? Por que você está com as emoções tão abaladas dessa maneira? Eu não sei se você tem preocupado com as emoções da sua esposa, mas isso é função do homem, é função do marido. Chamar a esposa para perto e perguntar, amor, como que você está? Por que você está chorando? Porque mulher, sim, às vezes ela começa a chorar do nada, é ou não é, gente? E a gente pensa, mas o que essa mulher está chorando? Meu Deus, as contas estão pagas, as latas estão cheias, essa mulher continua chorando. Mas ela é muito ingrata, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado,
No seu ponto de vista, talvez você trabalha demais, ela não faz quase nada, ainda chora. Você fala, mas não aguento, meu Deus, estou morrendo de trabalhar e ainda está chorando ainda. É porque é diferente. A mulher é diferente, você sabe disso. Então nós precisamos ter a sensibilidade de observar as emoções. Como que estão as emoções? Sabe, querido, eu sempre falo que existem mulheres que elas precisam de ajuda. Os homens precisam ajudar, precisam estar atento às emoções. Isso é uma função do sacerdote, é a função do homem, cuidar bem da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 vai dizer, aqueles que não cuidam bem, não é isso mesmo? Me ajuda aqui que fugiu. Mas aqueles que não cuidam bem, especialmente da sua casa, da sua família, têm negado a fé e é pior do que o incrédulo. Coloca de novo. Se alguém está dizendo lá, né, não cuida dos seus parentes, da sua família, né, especialmente o da sua família, vai dizer lá da sua própria casa, família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, um homem que não cuida da sua casa, ele é pior do que aquele que não conhece o Senhor. A Bíblia está falando que um homem que não cuida da sua família, ele é como um descrente. Quem é o descrente que nós aprendemos aqui ontem? É o homem natural. Então, se você não cuida da sua família, você é um homem natural. Você nem conheceu Deus ainda. Então, o retrato que nós amamos a Deus é quando nós amamos e cuidamos da nossa família. Toda vez que a gente tem encontro com Deus, Deus nos remete para a nossa família, de volta para a nossa família. É assim ou não é? Você lembra daquele gadareno? Endemoniado, saiu de casa, morava em sepulcro. Você conhece a história? Jesus vai e liberta aquele homem. Aquele homem liberto ficou de maneira maravilhosa. Aí ele fica todo penteado, bonitinho. Aí Jesus vai embora daquela cidade. Ele fala, Jesus, deixa eu ir. O que Jesus falou com ele? Não, você não vai não. Você volta para a tua casa. Conta para os teus, conta para a tua família o que o Senhor fez com você e como Ele teve misericórdia da sua vida. Ou seja, ele encontrou com Jesus, teve a libertação, ele voltou para casa para levar a libertação para a sua família também. Então, a certeza que nós encontramos com Deus é voltar para a nossa casa mais apaixonado pela nossa família. Declara para o teu vizinho, e você vai voltar para casa hoje mais apaixonado com a tua esposa. Diga para ele. Você vai voltar para casa mais apaixonado. Vai ou não vai? Eu posso te dar uma sugestão? Posso te dar uma sugestão? Mais tarde você pega o seu celular e manda aquela mensagem. Fala, amor, se prepare porque eu estou chegando. Amém? Pode? Vamos fazer isso então? Manda uma mensagem para ela. Diga, amor, Deus falou comigo. O que está acontecendo? É porque Deus falou comigo na conferência, amor. Eu estou chegando cheio de fogo. Hoje não vai ter dor de cabeça, amor. Já orei aqui, Deus já curou sua dor de cabeça. Hoje o trem vai ficar bom. Pessoal que vai para Palmeiras hoje ainda vai chegar lá de madrugada, quebrar tudo. Né, meu? Passa a mensagem, estou chegando. Encontrei com Deus. Deus falou comigo, amor. Eu vou te amar mais, vou cuidar mais de você. Abraça o teu filho. Fala, filho, você é um presente de Deus para a minha vida. A gente precisa cuidar do emocional da nossa família. Amém, querido? Cuidar dos nossos filhos. Quando os pais não abraçam seus filhos, não cuidam dos seus filhos, não cuidam do emocional. Meu irmão, quando o 1 Timóteo fala aqui, cuidar da família, eu penso cuidar em 3 áreas: no emocional, no físico e no espiritual. Porque família não é só dar comida não, meu irmão, não é só trabalhar, levar comida para casa não. É o canto dizendo, amor, por que você chora? Amor, como é que estão as suas emoções? O que eu posso fazer? Eucana está ali, era um marido, meu irmão, que preocupava com o emocional da sua esposa. Você preocupa com o emocional da sua esposa? Depois ele vai fazer outra pergunta, fala, e por que você não come? Eu estou percebendo que você não está comendo. Ué, se ele percebe que ela não comeu, porque ele percebeu que ela estava, né? Ele não viu alimentando, talvez estava perdendo peso, o semblante. Aí ele está preocupado. Primeiro, não chora com o emocional, não come, preocupado com o físico. Você está preocupado com o físico da sua esposa? Fisicamente, se ela está bem fisicamente, você entende? Porque você sabe que o emocional reflete no físico. Se o emocional não está bem, o físico também não vai estar bem. Ele fala, por que você, amor, você não come? Você precisa comer bem. Você precisa comer bem. E comer bem aqui talvez é uma série de coisas que a gente precisa conduzir a nossa família.
dentro dessa área física, dentro dessa boa alimentação, dessa qualidade de vida, fazer exercício. Talvez sua esposa está precisando fazer um exercício, você precisa incentivar, ela precisa fazer caminhada, você fala: amor, vou fazer uma caminhada com você. Amém, gente? Pastor, mas isso não tem nada a ver com a conferência com homens imparáveis. Mas tem tudo a ver, tem ou não tem? Eu leio a Bíblia, eu vejo família em tudo, de Gênesis, Apocalipse eu vejo família, em tudo eu vejo família. Sabe por quê? Porque família é o maior projeto de Deus na face da terra. Nós temos que amar nossa família, é resultado que Deus está conosco. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Qual é o menor número para formar uma família? Quantas pessoas? Uma pessoa só forma uma família. Quantas pessoas? 2. E Deus está dizendo que onde tiver 2, onde tiver uma família, eu vou estar no meio dela. Deus está no meio da tua família, Deus está no meio da tua casa. Então a gente precisa entender essa verdade em Deus. Pastor, eu estou passando luta com a minha família, está uma batalha no meu casamento, pastor, acho que eu vou até divorciar. Não divorcie não, permaneça, busca ajuda, busca aconselhamento, né? Busca os casais aí, busca alguém que vai poder direcionar você. Porque casamento, meu irmão, é para a gente terminar. Nós temos profetizado aqui nessa conferência que você não vai terminar divorciado. Você pode dar glória a Deus? Você não vai divorciar. Você só vai casar de novo se a sua esposa morrer. Se morrer, você está liberado. E também não ora para ela morrer não. Porque se você orar para ela morrer, pode ser que Deus te leve primeiro e dá para ela livramento. Então veja bem, brincadeira. Então veja bem, você precisa terminar casado. Termine casado, você não vai terminar divorciado. Você não vai terminar quebrado, você não vai terminar, falido, você não vai terminar destruído, você não vai terminar... Não, você é um homem imparável, você vai terminar bem. Vai terminar com a sua família. Você que tem filha, você vai terminar bem com os seus filhos. Você vai levar a tua filha no altar para casar, amém? Você vai estar lá na formatura junto com a tua esposa e com os seus filhos, amém, gente? Porque a gente faz casamento direto. Sabe o que acontece? Às vezes noivo fala assim: pastor, na hora da... Porque eu chamo mesmo dos pais, né? Eu gosto desse trem, então eu chamo. Aí eles falam assim: pastor, não chama meu pai e minha mãe não, porque eles são separados. Se chamar vai dar briga lá no altar. Imagina você brigando com a sua ex-esposa no casamento da sua filha ou do seu filho. Diga: está repreendido? Você entende? Então essas coisas têm acontecido. Então são decisões que você precisa tomar e cuidar da sua família e cuidar do físico também. Ele diz: por que você não come, amor? Por que você está assim? Por que você não come? Ou por que você está comendo isso? Ou por que está comendo aquilo? Ou por que está comendo dessa maneira? Sabe, querido, nós temos que cuidar do emocional da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, cuidar do físico também. E por último, eu vou fazer a última pergunta: e por que está mal o seu coração? Aqui eu entendo que está cuidando das questões espirituais, né? Por que você está mal? Por que seu coração está assim? Como é que você está com Deus? Por que está assim, né? Seu coração, por que está mal assim? O seu coração, como está a sua fé, amor? Você está orando? Amor, você está tendo seu devocional? Você está tendo vida com Deus, amor? Você está tendo momento com Deus? Eu não estou vendo você orar, amor. Cadê você não está orando? Não, vamos orar, vamos fazer devocional. Vamos para a igreja, vamos envolver, amor, vamos crescer, vamos potencializar. Amor, eu libero você para ir naquele evento lá de mulheres, eu vou ficar com os meninos, amor, porque eu quero que você cresça. Você entende? Amor, esse curso você vai fazer, amor, eu quero que você cresça. Pode as crianças comigo. Eu lembro quando a Lu foi estudar, ela foi um seminário, os meninos eram pequenos, não tinha o João, tinha o Júnior e a Júlia. Eu lembro que ela fazia de manhã. Eu tive que mudar minha agenda inteira na igreja, minha vida, para dar suporte pela manhã, para que ela pudesse crescer em Deus. Minha esposa ficou 2 anos fazendo um curso, ela saiu outra mulher totalmente transformada, cresceu em Deus, mas eu tive que ajudar, que facilitar. Eu e você precisamos cuidar do emocional, do físico e do espiritual das nossas esposas, facilitando para que elas possam viver, para que elas possam ter experiência com o Senhor, para que elas possam conhecer o Senhor. E Elcana estava preocupado com isso, quando ele disse: porque choras, porque não come e porque o seu coração está assim. Eu queria que você saísse daqui hoje para preocupar isso. Uma coisa que a mulher gosta é ouvir: como você está? Como foi o seu dia? Como você está, amor? Porque a gente pergunta muita coisa, mas não pergunta como ela está.
Então, um homem imparável, um homem espiritual, ele conduz a sua família em todas as áreas, que seja no emocional, que seja no físico e que seja no espiritual também. Você quer essa unção de Elcana sobre a sua vida? Você vai amar mais a sua família, querido? Tem alguém aqui que está passando luta no casamento? De verdade, levanta a mão assim, pastor, estou enfrentando uma luta no casamento. Se tem alguém, levante a mão aqui. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, quero orar por você. Não é vergonha passar luta no casamento não, viu? Todos nós enfrentamos. Pode vir vocês aqui na frente. Nós vamos orar por você. Eu vou falar uma coisa aqui, não é para te confrontar não. É uma coisa que eu creio de verdade nisso. Eu creio que a nossa família é resultado da nossa liderança. Eu creio nisso. Eu creio que você pedisse a Deus habilidade de liderança. Diga para Deus, Deus, me dê habilidade para liderar minha esposa. Eu sei que tem mulheres que são mais difíceis de ser lideradas do que as outras. Eu sei disso. Tem mulher que é mais assim, sabe, ela é mais difícil de ser liderada. Isso é fato. Mas cada mulher tem um marido que merece. Então você é o marido certo para a esposa que Deus te deu. Diga glória a Deus. Então você é o marido certo. Deus te deu essa habilidade. Nessa conferência Deus vai te capacitar. Deus vai te instruir. Talvez vocês tenham usado armas, estratégias erradas. Eu, por exemplo, quando eu casei, eu tive que mudar muito no meu casamento. Meu pai é um pai, meu pai amou minha mãe muito, está casado até hoje. Meu pai está completando 64 anos de casado com a minha mãe. Isso é incrível, não é? Mas meu pai ia para o banheiro tomar banho, minha mãe ia atrás com a toalha e a cueca. Meu pai saía do banheiro, minha mãe já estava colocando a comida. Eu nunca vi meu pai no fogão tirando a comida dele. Minha mãe colocava e levava. Então, por outro lado, eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe. Eu nunca vi meu pai abraçar minha mãe. Você entende? Mas dentro do quarto acontecia, porque baiano não nega. É verdade. E a cada ano e 8 meses nascia um menino. Então, se não acontecia lá fora, no quarto acontecia alguma coisa. E aí, beleza. Meu pai também, nunca vi minha mãe faltar nada. Meu pai amava suprindo, era a linguagem de amor do meu pai. Suprindo toda a casa e tudo. E minha mãe servindo. Quando eu casei, eu vim para o meu casamento igual meu pai. Suprindo, precisava comprava tudo, pagava tudo é comigo, deixa que eu resolvo. E também publicamente não tinha muito amor não. Mas lá no quarto, mas tudo bem. Mas publicamente não tinha muito não. Um dia minha esposa falou comigo assim, ô Elton, eu estou infeliz. Eu falei, o quê? Você casou comigo? Você está infeliz? Eu falei, mas está faltando alguma coisa? As latas não estão cheias? Olha para onde eu fui, para onde meu pai era. Comprando as coisas, dizendo que amava minha mãe. Eu estava fazendo compra, dizendo que amava minha esposa. Sabe o que é que a minha esposa disse para mim? As latas estão cheias. Mas eu não casei para ter comida. Eu casei para ser amada, aceita e valorizada. Eu falei, baiano, deu mal para você. E aí eu tive que aprender uma coisa, que eu daria certo, amando igual meu pai, se eu tivesse casado com a minha mãe. Como eu não casei com a minha mãe, eu tenho que ser um outro homem para o meu casamento dar certo. Aí eu não cobrei muita mudança, eu propus a mudança em mim. Eu fui orar, disse, eu sou um líder, sou um homem espiritual, sou um pastor, eu quero ficar cá, terminar meus dias casados. E aí eu venho mudando, até eu já tenho 23 anos que eu estou mudando. E tem sido lindo ver a transformação como homem que eu tenho passado a cada dia e na vida da minha esposa também. Mas eu aprendi uma coisa, que a minha liderança precisou ser aperfeiçoada dentro da minha casa. Você tem a esposa certa. Sua esposa é incrível. É um presente de Deus para você. Foi Deus que Deus te deu. Foi ela que Deus te deu. Deus deu essa esposa para você. E você ama essa esposa. Só que às vezes as lutas que você enfrenta, você fica achando que não é. Você vai casar de novo. Não é. Você vai permanecer. Você vai se libertar hoje, onde nós aprendemos, hoje também, tirar tudo aquilo que impede a sua caminhada. Você vai chegar na tua casa, a primeira coisa é pedir perdão pelo homem que você tem sido. Pastor, se eu pedir perdão para ela vai crescer mais, ela já está lá em cima. Não, você não entende. Quando você pede perdão, você ganha autoridade.
Me perdoa pelo tipo de homem que eu sou, pelo tipo de homem que eu tenho sido, pelo tipo de pai. Eu quero dizer para você que eu quero ser um pai diferente, um homem diferente, um marido diferente, porque eu sou líder dessa casa e Deus vai fazer coisas incríveis na nossa vida, na nossa caminhada. Tá bom? Eu quero que para cada homem que está aqui na frente, vê um líder bem casado e abrace os pastores especialmente, ou um líder. Se você sentir, abraça um homem desse, por favor. Você vai perguntar o nome dele e nós vamos orar por vocês. Que bom que vocês estão aqui, né? Não é vergonha, vocês estão de parabéns estar aqui. Para cada, por gentileza. Isso, abraça e fica pertinho. Isto. Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome dele. Diga para ele, você vai terminar bem. Geralmente alguém que está orando com você aqui já passou por lutas também. Pode orar por ele, ora por ele, abençoa a vida dele em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo para abençoar o casamento dele. Quero pedir os homens que estão sentados, estenda as mãos para cá, filho, ora por eles. Porque esses aqui tiveram coragem. Tem muitos aqui que estão passando por luta e não vieram também. Ore em nome de Jesus. Ore e abençoe a vida desses homens aqui em nome do Senhor. Que o espírito de Eucana possa estar sobre a vida deles. Eucana perguntou: por que você chora? Por que você não come? Por que está assim o seu coração? Oh, meu irmão, preocupa com a sua família. Deus vai te abençoar. Se você cometeu algum erro, Deus vai te perdoar. Deus vai te abençoar. Você é o homem certo, é o marido certo para conduzir a sua casa. Cresça na sua liderança, peça estratégia ao Senhor. A tua família é uma bênção. Chama a tua família para conversa, tua esposa para aconselhamento. Busque a ajuda de outros casais. Mas vamos terminar juntos. Vamos terminar casados. Vamos terminar cuidando dos nossos filhos. Não vai ter certidão de divórcio. A certidão é de casamento. Você está autorizado até apenas 3 certidões na sua vida. A primeira você já tem de nascimento. A segunda você já tem de casamento. A última certidão será de óbito. Você não terá certidão de divórcio na tua vida em nome de Jesus. Senhor, toma esses homens aqui nas suas mãos. Esses homens têm enfrentado lutas nas suas casas, nas suas famílias. Eles precisam que o Senhor os ajude. Eles precisam que o Senhor os capacite. Eles precisam da tua graça, meu Deus. Eles precisam da sabedoria que vem do alto. A tua palavra diz: se alguém não tenha sabedoria, peça ao Senhor. O Senhor dá liberalmente. Nós pedimos sabedoria para Ele, Senhor, porque todos os nossos problemas no nosso casamento é por falta de sabedoria. Eu oro que sejam homens sensíveis, como foi Elcana. Elcana perguntou: Ana, por que você chora? Por que você não come? Porque o seu coração está assim. Que haja sensibilidade nos sacerdotes que o Senhor tem levantado nesses últimos dias. Sensibilidade para com as suas esposas, sensibilidade para com os seus filhos, sensibilidade para com a sua casa. Eu oro por sensibilidade, Pai, para com os sentimentos da família, para com a casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos e declaramos que tudo aquilo que o diabo tem segurado, tudo aquilo que o diabo tem levantado para destruir esses casamentos, nós desfazemos no poder que há no nome de Jesus. Declaramos restauração, declaramos libertação, cura, transformação. Nós declaramos para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos, Espírito Santo. Nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos a sua casa. Em nome de Jesus. Volta para casa para viver um tempo novo com a sua família e com a sua esposa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, querido. Pode se assentar no seu lugar, por favor. Você está pronto para mais uma ministração?
Vamos que vamos. Se você não passou mensagem, você vai passar até o final da conferência, tá bom? Daqui você vai passar uma mensagem para tua esposa: amor, Deus falou comigo, eu te amo, se prepare que eu estou chegando. Viu, Edinho? Você também, o diaconato pode também. Aí você vai colocar um coraçãozinho, viu? E aí deixa Deus te usar, tá, varão? Lindamente, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma palavra? Convidou o pastor Fred, ele vai trazer uma palavra para a nossa vida. Aplaudo o Senhor pela vida dele. Eu creio que Deus vai usá-lo. Glória a Deus. Vem cá, pastorzão. Deus te abençoe, viu? Deixa Deus te usar aí. Orar por ele, irmãos. Orar por ele. Estenda as mãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela vida do pastor Fred, porque eu creio que o Senhor tem algo específico. O Senhor gerou isso no nosso coração. Eu creio que o Senhor quer fazer coisas lindas aqui, continuar fazendo. Obrigado, usa a vida dele. Obrigado por ele, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela igreja do Senhor. Obrigado por tudo, nós o abençoamos e pedimos, usa mais uma vez para falar conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos, amém? Oportunidade muito boa estar aqui com os irmãos. Confesso que eu não perco nenhuma conferência, porque Deus fala muito com o meu coração. Então abre o seu coração para essa tarde, para aquilo que Deus vai fazer. Queria agradecer ao pastor Elton, obrigado, pastor, pela oportunidade e de trazer um tema tão importante, querido, para esse tempo. É um tempo tão difícil, tão desafiador. A Bíblia diz que os últimos dias o amor de quase todos esfriaria, e é para a multiplicação da iniquidade. Quero trazer ao coração dos irmãos algo que muitos estão ainda cativos, aprisionados, talvez pelos sentimentos, talvez pela rejeição, por situações pela qual a vida impôs sobre vocês. Mas hoje nós estamos aqui porque nós cremos no poder de Cristo Jesus para curar, para salvar e para libertar. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Esse mês, o mês de setembro, desse ano, 2022, fiz 20 anos, de batizado nas águas, ali no estacionamento, batismo dos 500, e desde então o Senhor me chamou para cumprir um propósito, e eu estou aqui, crendo no propósito, crendo na promessa de Deus, mas também sabendo, querido, que para ser um homem imparável, é um desafio, não é para qualquer um, é para quem decide. Pergunta para o teu irmão, você está decidido? Porque é uma decisão, querer ser imparável, querer, querido, não parar devido às circunstâncias que a vida impõe. E o tema que eu trouxe para essa tarde é hábitos e vícios paralisadores. O que te para nessa carga profética ou nessa direção profética? Qual é a sujeira que está nesta pista que está impedindo você de chegar nesse alvo pela qual Paulo nos ensina? Então nós vamos hoje arrancar sujeira nessa tarde, porque eu sei que logo mais tarde, querido, nós vamos ser cheios aqui de todo o propósito para viver realmente, a plenitude de se tornar imparável. Aqui eu entendo que alguns conceitos, lá em 2 Samuel capítulo 11, o verso é o número 1, nós vamos ler do 1 ao 4, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Do terraço do palácio ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da pureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. Pai, fale conosco, essa é a tua palavra.
Deus, assim como Davi, Deus, foi um homem segundo o teu coração, um homem que cumpriu, ó Pai, o propósito, Senhor, mas encontrou, ó Pai, um espírito de paralisia sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, algo que veio, Deus, como ímpeto contra tudo aquilo que ele amava, Senhor, por causa do pecado oculto, escondido diante dos olhos, que do homem se esconde, Senhor, mas do Senhor nós sabemos que tudo está às vistas. Por isso, Senhor, fale conosco nessa tarde, fale e não te cales. Queremos entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida nessa tarde, em nome de Jesus. O texto em questão, conhecido por muitos, retrata um grande pecado cometido por Davi quando ele deixou de ir para a batalha. O texto diz que enquanto Joabe foi o seu comandante ali do exército, Davi ficou em casa, ficou no palácio. E ali naquele palácio, Davi, ele vai fazer com que o pecado deite na sua cama. O pecado, querido, venha sobre ele de tal maneira que vai trazer uma consequência drástica, avassaladora para toda a sua família. Não tem outro caminho a não ser a santidade, se queremos viver com a nossa família até o final dos tempos. Até o dia que fomos, queridos, levados para o propósito de Deus. Eu entendo que enquanto estamos aqui, estamos em guerra. Estamos em uma batalha que de tempo em tempo, quando nós achamos que está tudo bem, se levanta mais uma guerra. E aqui a Bíblia diz que no tempo da primavera, era o tempo que os reis se levantavam para a batalha. Era o tempo de Davi sacar a espada ali, desembanhá-la e dar um grito ali para que o teu exército ali fosse vencedor, assim como Deus permitiu para Davi se tornar vencedor sobre todas as batalhas. Só que a Bíblia diz que nesse tempo foi o tempo que Davi escolheu para ficar em casa, foi um tempo que ele escolheu não ir para a guerra, foi o dia que ele perdeu a sua batalha dentro de casa. Talvez hoje eu estou pregando para a vida de alguém que entrou aqui, de um homem dizendo: eu estou cheio de guerras, mas eu estou paralisado. Hoje você vai encontrar mecanismos, queridos, e armas, ferramentas para você não desistir, para você ir para essa batalha, até que você volte vitorioso. Sabe, não tem outro caminho a não ser guerrear, porque a nossa luta não é contra carne, não é, querido, contra sangue, mas é contra espíritos demoníacos, é contra, querida, a estratégia e a astuta cilada do diabo. Por isso que muitas vezes nós não vemos, porque ele vem sorrateiramente. Você viu aqui na pregação, aquele pastor que caiu, ele caiu por algo tão sorrateiro, até imperceptível aos teus olhos, mas ele caiu. Por quê? Porque a tentação tomou lugar para a opressão e para o pecado chamado iniquidade. Nós sabemos, querido, que o cristão, ele não comete pecado, ele comete iniquidade. O que é iniquidade? É depois de conhecer a palavra de Deus, de viver o âmbito e o propósito da palavra, o que ele faz? Ele esquece dos mandamentos para viver as suas vontades. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a iniquidade tem tomado o seio da igreja. A iniquidade, querido, tem tomado de tal maneira que hoje muitos têm cantado, adorado, muitos têm servido ao Senhor com mãos sujas. E nessa pista, nessa direção, nessa carga profética, tem feito o mal aos olhos do Senhor. Por isso nessa tarde nós precisamos ter consciência, precisamos saber o que tem nos prendido, o que tem amarrado, o que tem impedido você talvez de trazer alegria para a sua casa, para a sua família. Sabe, um dos fatores que prejudicou Davi foi ele ocultar em um tempo que ele deveria ter revelado. Sabe, a Bíblia diz algo que é um fator muito crucial: aquele que esconde a sua transgressão nunca vai prosperar. E o problema é que muitos que se escondem sobre o pecado têm perdido a oportunidade de alcançar ali a bênção do Senhor. Talvez hoje, assim como Davi, você sabe no teu íntimo o que você tem visto sobre as páginas, né, da internet, sobre o teu celular. São situações que vão aprisionando, e esse pecado que talvez começa somente, querido, com uma visão, ele parte por uma prática real. Por isso hoje nós vamos tratar isso aqui, porque se eu quero ser imparável, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar a sujeira, querido, que me paralisa, que te paralisa. Amém ou não amém? Nós precisamos disso. Se nós não avançarmos por propósito que fomos chamados, muitas vezes nós vamos ver mulheres muitas vezes sobrecarregadas, tomando destino, tomando direção, tomando pastoreio daquilo que Deus nos chamou para fazer.
Nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós estamos sobrecarregando a nossa própria família. São mulheres que estão cuidando dos nossos filhos e nós estamos vendo a casa cair e estamos atônitos. Por quê? Porque nós não conseguimos chamar atenção. Porque nós sabemos que no íntimo a gente consegue somente corrigir quando nós sabemos que não tem nada que nos desabone. Dia 10 de dezembro, é a data que meu filho marcou para casar. Meu filho vai fazer 21 anos, quis casar. Eu falei, meu filho, é isso mesmo, está certo, eu amo a minha namorada. Fiz o noivado dele, maior felicidade, era uma maior alegria, porque eu estou casando meu filho dentro dos princípios e do padrão. Quando eu olhei minha esposa com o olho até inchado, tanto chorar. Falei, senhor Cássio, é o propósito, nós plantamos isso no coração dele. E agora ele quer casar dentro do princípio. E ela diz, mas eu não vou falar nada, e você não me chama lá no altar. Eu falei, meu Deus, que prova. E aí eu falei, mas você vai pelo menos fazer a oração final. Eu não faço oração nenhuma. Eu falei, que virou rebelde. Por quê? Porque ela sabe que a mãe, a gente sabe que ela tem esse sentido de proteção. Mas o pai, ele tem a função, querido, de trazer disciplina, de trazer um propósito e saber que você que está direcionando a tua família. Então muitas vezes nós estamos calados. Por quê? Porque muitas vezes não somos testemunhas para a nossa família. Muitas vezes você talvez não tenha sido testemunha para o teu filho. Isso é o que muitas vezes paralisa esse homem imparável que está dentro de você. É o que paralisa as obras que Deus tem para a sua vida. E aqui Davi, ele esconde o pecado. E o pecado de Davi escondido faz com que ele ponha Urias, que é esposo de Betseba, em um campo de batalha. E aquele homem morre. O pecado agora de Davi, um assassinato. E depois não termina só aí. Ele vê que ele não consegue mais esconder. Ele vai criar mecanismos e estratégias para que ocultasse a sua imoralidade sexual, o seu adultério. Talvez quantos estão assim? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. E nós estamos escondendo. E quando vem à tona, quando vem o escândalo, já é tarde. Não há o que se fazer, a não ser retirar. Eu acho louvável e lindo o que aconteceu na vida desse pastor, que teve uma segunda chance, porque geralmente não há chance. Muitas mulheres até voltam para o relacionamento, mas elas se tornam frias. Você sabia que o adultério faz com que a mulher, ela viva talvez pelo propósito dos filhos, do casamento que Deus outorgou, mas elas vivem doentes dentro de casa. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque dentro do meu gabinete, todos os dias, eu recebo pessoas, eu e minha esposa tratamos mulheres que estão feridas, sobrecarregadas, por um adultério cometido pelo marido, que elas no íntimo não conseguem mais se livrar. Por quê? Porque ela se sente suja. O que bate no coração da mulher, a primeira pergunta que elas fazem, por que ele procurou outra? Eu me sinto suja. Isso faz com que de fato não seja como era antes. Por quê? Porque existem situações, querido, que são para perda. E o adultério não foi um propósito estabelecido por Deus, mas pelo diabo. Satanás, ele odeia o sexo. Por isso que tem muito homem paralisado na prostituição e em vários lugares, mas chega dentro de casa, não funciona. Por quê? Porque sabe que no íntimo, o mesmo demônio que agia, o mesmo demônio que intentava com a fornicação, é o mesmo que paralisa com a frigidez e com a frieza emocional dentro do relacionamento sexual. Então nós temos que falar disso, e falar num tempo como esse, e num propósito de uma conferência, querida, onde nós precisamos ser imparáveis, é abrir o coração e dizer, sou eu. É eu abrir o coração e dizer, eu sou parte desses que tem sido influenciado e dominado pelo valente, que é Satanás. Sabe, aqui eu entendo que quando se trata da área sexual, ou dos desvios ou disfunções nessa área, a primeira coisa que muitos fazem, é como Davi, é se calar e se esconder. Deus pediu Natã e disse, Natã, o profeta Natã, vá até Davi. Ele chegou lá, contou uma história para Davi, e Davi falou que esse homem pague 4 vezes pelo pecado que ele cometeu. E agora Natã diz assim, esse homem, esse prostituto é você. Aquela hora Davi, ele cai em si, e ele vai descrever um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 51, um salmo onde eu vejo um coração em arrependimento, um coração realmente genuíno para uma transformação. O que Deus quer fazer de você aqui, nessa tarde,
é transformar o teu coração, talvez um coração sujo, maquinado para os sentimentos, para os vícios pornográficos, em um coração limpo e um coração que agrada o coração de Deus. Esse é o propósito dele. Olha o que o Salmo 32, verso 3 diz, coloca aí para mim. Diz assim, o Salmo de número 32, quem escreveu? Davi. Ali ele começa a soltar o coração, ele começa a entender que tudo o que ele retém vem contra ele, mas o que ele confessa e deixa, a misericórdia de Deus se renova sobre ele. E aqui o texto diz assim: quando eu guardei silêncio, quando eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo, querido, que só tem uma forma de ser transformado: é confessando, é dizendo para Deus as áreas da sua vida que ainda te paralisa, que ainda te torna refém do diabo. Davi, ele fez com que o pecado tivesse sobre a casa dele, que a espada tivesse sobre a sua família. E o problema de muitos hoje é que a casa está em desordem por causa dos pecados escondidos e que estão estabelecidos dentro da família. Por isso que nós precisamos transformar aquilo que o Satanás quer fazer da tua família em uma família abençoada por Deus. Sabe, um dos pontos que a gente fala, eu disse para o pastor, eu ia colocar umas pesquisas aqui, ontem ele falou a respeito disso, e eu quero trazer como base para você entender que isso não está longe da igreja, está dentro da igreja. Segundo então as pesquisas, o número de pessoas que buscam conteúdos pornográficos, elas crescem de forma avassaladora. Para você ter ideia, 28 milhões de usuários por segundo acessam sites eróticos. São feitos mais de 1 bilhão de downloads de material pornográfico a cada mês. Você tem uma ideia de como o mundo está? Como a acessibilidade da pornografia tem entrado dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dos filhos? Por quê? Porque não se tem mais regra. Hoje, se você colocar qualquer palavra voltada ao sexo, vai ter milhões de sites que vão declarar isso. 9 anos... Presta atenção, é a idade média em que uma criança tem o seu primeiro contato com a pornografia. É muito novo, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu fico olhando, às vezes eu fico protegendo ela, e eu protegi minha filha tanto, que agora quando eu entro no banheiro para escovar dente, ela fala comigo assim: dá licença, quem mandou você entrar? Eu falo: meu pai, calma minha filha, é o pai. Ela falou: não entra. Porque às vezes nós queremos blindar, porque o mundo está assim. Eu vi uma reportagem esses dias, de um ator, que ele diz assim, que ele tomava banho com a filha dele de 11 anos, e achava normal. Esses dias nós tivemos uma família que falava assim: pastor, mas lá em casa todo mundo fica pelado dentro de casa e tudo. A Bíblia fala, queridos, que nós temos que tomar cuidado para não descobrir a nudez do pai e da mãe. São situações que nós precisamos voltar, sabe, o coração, para quê? Para os princípios da palavra do Senhor. Isso trouxe um grande escândalo na mídia, porque a mídia desaprovou, a própria mídia disse assim: como assim? Como é que você toma banho com sua filha de 11 anos? Se fosse um menino, tudo bem. Eu sou pai de 4 filhos, tenho só uma moça. Os meus meninos a gente fica mais à vontade, mas com ela, meu filho, é igual eu falo, nem com box lá ela está deixando eu entrar, porque isso é a convicção e a certeza que ela tem. Ela já está preparada para situações. Não deixo meus filhos dormir em casa de ninguém, desde quando era novo. Agora tem de 20, tem 16, eles já têm noção. Mas a gente precisa guardar os nossos filhos dessa imoralidade que o mundo está lá fora. Tem alguém me entendendo? Sabe, nós precisamos tratar isso. Olha o que o pastor disse, e eu quero confirmar essa fala, porque 68% dos homens que vão à igreja, eles acessam a pornografia regularmente. Eu tenho uma agenda terça, quinta e sexta, e elas são lotadas. Eu fico o dia inteiro lá.
tratando o problema de pornografia, prostituição e adultério. E pior, é homem que não faz nada com a mulher, mas fica preso dentro da pornografia. São situações que nós precisamos hoje, como homens aliançados, dizer: eu preciso tratar a minha família, meu filho, meu primogênito, mas também a igreja do Senhor, com aqueles que estão vindo carregados de sujeiras. Mas para isso a gente precisa nos limpar. Sabe, olha o que diz: 76% dos jovens entre 18 a 24 anos estão presos, amarrados aos sites pornográficos, à pornografia. Nós estamos falando de 76%. 49% tem amigos que acessam regularmente. Por que tudo isso? Porque a imoralidade, ela é comparada ao pecado da feitiçaria. E o Brasil, querido, é um país feiticeiro. É um país que tem um misticismo muito forte e religioso. Nós viemos de uma geração, ou nós viemos desses 500 anos, de um espiritismo, de um baixo espiritismo. Viemos de português com uma imensa idolatria e de uma pagelança indígena. Todo cantinho de interior tem um terreiro, tem uma benzeção. São práticas abomináveis que Deus compara que a perversão sexual está relacionada ao pecado de feitiçaria. Por isso que nós precisamos acordar como igreja. Nós temos que nos limpar como igreja. Para quê? Para aqueles que vierem possam entender que dá para vencer, que dá para resistir. Por quê? Porque muitos que estão dentro de um gabinete pastoral estão presos, amarrados, querido, a essa prática. E não só isso, eu entendo que os pecados na área sexual são como uma teia de aranha. São como uma teia, querido, que vai sendo tecida no decorrer de uma vida longe do temor. Porque não dá para pregar, não dá para dançar, não dá para pular, sabendo que nessa carga que nós estamos caminhando, profética, existem sujeiras e obstáculos no caminho. Porque se não te parar agora, vai te parar lá na frente. Sabe, foi assim que aconteceu com Davi. Outra coisa que nós vamos entender, que desse temor e dos princípios da palavra de Deus, que podem ser desencadeadas desde nossa concepção, ou até mesmo antes disso. Como assim? Até talvez antes da concepção, talvez houve uma rejeição ainda no ventre da tua mãe. Eu falo isso lá na minha igreja, eu vou falar aqui também. Não escolhe sexo de filho, não, deixa Deus mandar o que Ele quer. Eu tive uma frustração no meu prédio lá. Por quê? Porque tinha um tanto de profetisa lá. Que ó, Deus agora está mandando uma menina, Deus agora está mandando uma menina, e depois sobra lá no gabinete para resolver. Aí veio a menina, até o 5º mês, não viu nada. Tinha 2 meninos do casal, e agora veio lá, mais um, e quem veio? O menino. Ué, mas Deus não falou? Ué, eu falei, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Sabe por quê? Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que Deus diz, Ele faz, porque Ele não é o homem para que minta. Por isso que não dá para ficar escolhendo, para com isso. Porque depois isso vai trazer um desgaste, um complexo e uma rejeição para essa criança. A minha esposa tem um parente, Itabira. O filho desse casal, a mãe veste o menino como menina. Pelo desejo, pelo trauma que ela carregou, porque ela acreditou que seria uma menina. Eu falei com o Cássio, aqui, a menina de 8 anos aqui. Ela falou, não é menina, não é aquele menino que era novinho, que ela vestia de menina. Eu falei, não é possível. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso. São situações que nós não escolhemos. Se Deus mandar, vem. Se não mandar também, amém. Eu tenho uma vizinha lá. Ela buscou 1, 2, 3, 4, 5 e Deus mandou tudo homem. Aí o 6º foi homem. Mas vocês não têm noção o peso que essas crianças carregam de rejeição. Deus mandou lá 1, mandou 2 homens. Eu olhei para a cara dela e falei, se você abrir a boca, nós vamos brigar. Porque a gente sabe quanto tempo que a gente serve dentro de um curso de casais aliançados. Tem mais de 10 anos que eu e minha esposa ministra, né, no curso de casais, de noivos. Nós estamos aqui, a maioria de vocês já passaram por eles. Nós estamos lá, eu e ela, ministrando sobre o mesmo propósito, quebrando a imoralidade.
Só que nós precisamos abrir o coração, porque tudo aquilo que nós trazemos para a nossa vida com palavras, vai voltar contra nós. Tem um médico, o Dr. João, ele vai dizer assim: a pornografia ativa a predisposição para comportamentos compulsivos, doenças emocionais e desejos fora da realidade. Além do mais, pode afetar o desempenho sexual real, tanto amorosos quanto amigáveis, profissionais e entre outros. A pornografia, a prostituição, ela vai fazer, queridos, com que afete o seu cérebro e vai fazer com que você crie sintomas e sentimentos que vão te paralisar. Eu lembro de uma época, 2004, eu tinha acabado de assumir um cargo de gerente, e eu era responsável pela área da informática. E toda vez quando eu chegava lá, tinha um funcionário que trabalhava de madrugada, sempre quando às vezes eu chegava cedo e encontrava com ele, a porta trancada. Aí eu falava assim: mas por que essa porta trancada? Eu falei: filho, por que essa porta trancada? Não, porque eu fico aqui sozinho e tudo. Eu falei: mas tem tanto escritório aqui, tem segurança, tem tudo na empresa. Eu falei: deixa a porta. Não, tem medo. Eu falei: tudo bem, não discuti nem nada, mantive. Mas sempre quando eu chegava, se a porta estivesse trancada, aí ele ia embora, largava a porta aberta. Ninguém entendia, mas amém. Até que, olha o que houve. Tinha umas etiquetas de preço, umas impressoras. E aí um dia eu cheguei pela manhã cedo, era plantão da loja. Quando eu cheguei na loja, todo mundo rindo, mas uma risaiada, e todo mundo zombando. Porque olha o que aconteceu. A máquina tinha atolado o toner, da impressora. E aí, quando alguém provavelmente de manhã chegou para tirar preço, arrumou e foi saindo aquele tanto de pornografia no papel. Aquele tanto de pornografia. Aquilo foi terrível. Eu falei: meu Deus, eu tenho que conversar com esse rapaz, o que ele arrumou? Imagina o deboche que teria contra ele ali, ainda mais um tempo como aquele, que ainda os acessos não eram como hoje. Ele aproveitou daquela oportunidade para que Satanás o envergonhasse. Pode falar uma verdade? Eu nunca mais vi esse jovem, porque ele passou na folha de pagamento, pediu conta no outro dia e nunca mais apareceu. A vergonha, depois de ser tentado, oprimido e possesso por aquele sentimento, fez com que ele se envergonhasse. Talvez hoje, nessa conferência, Deus está dando uma oportunidade para você não parar, mas para você seguir na carga que Deus te chamou. E essa carga, querido, essa direção profética é que vai te conduzir a terminar a sua carreira dizendo: guardei a fé e eu encerrei o bom combate. Nós precisamos entender isso. Pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Quais os fatores determinantes para o vício na área sexual? Porque talvez tem pessoas que estão aqui sentados, que talvez passaram por isso ou por situações que a gente precisa tratar. E eu quero correr, querido, porque eu quero orar nessa noite. Quero orar. Mas eu quero primeiro trazer entendimento e conhecimento daquilo que Deus quer fazer. E a primeira coisa, os contextos espirituais que eu disse aqui da nossa nação. Talvez você venha de um baixo espiritismo. Você sabia que dentro de um terreiro de espiritismo, praticamente 90% dos pais de santos são homossexuais? Pastor, por que isso? Porque eles são obrigados a deitar com demônios ou com espíritos que 6 meses são homens, 6 meses são mulheres. E eles precisam ali prevaricar. Eles precisam ali adotar ali a toda situação de imoralidade. Para quê? Para que possa ter um santo de cabeça. E é isso que muitas vezes são cargas negativas como essa, espirituais, que paralisa muitos. E hoje nós vamos orar, nós vamos quebrar, porque se você veio de uma herança dessa, Deus tem poder para desfazer as obras do diabo. As heranças também familiares, heranças, querido, de promiscuidade na família, pessoas que nunca se casaram. A família da minha esposa, para vocês terem uma ideia, ninguém casou, só eu e minha esposa, mas nós casamos debaixo de um propósito de Deus, porque quando nós convertemos, nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida. E no ano de 2000 nós convertemos, e a partir dali nós vivemos aí, passamos pelo curso de noivos, e ali nós entendemos o plano perfeito de Deus.
Ali nós escrevemos os nomes de parceiras sexuais, de parceiros sexuais. Minha esposa escreveu tudo aquilo, eu também. E naquela hora nós depositamos ali e dizemos: nunca mais. Sabe o que aconteceu? Eu falei: um dia eu vou entrar nesse curso e eu vou ministrar essa ministração. E hoje eu ministro essa ministração dentro do curso. Você entende? Vocês não têm noção quantos jovens, quantos casais me procuram depois do curso de noivos, falar: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não vou entrar no casamento com as sujeiras na minha pista. Hoje o que Deus está falando para homens e mulheres, homens, né, aqui, vai fazer com que as suas mulheres lá, a sua mulher, seja também transformada. Eu vou falar de novo: a sua transformação aqui vai bater lá no coração da sua mulher. A primeira coisa, quando nós viemos de uma conferência como essa, a mulher pergunta: como foi? Só que você não vai falar muito, você só vai fazer o que o pastor mandou aí, ó, a ordem. E eu gostei da estratégia. Só que nós precisamos pensar: as nossas atitudes valem muito mais do que as nossas palavras. Por isso que nós vamos trazer isso de uma forma diferente. Porque se você foi arrogante até aqui, talvez porque a imoralidade sexual faz isso. Às vezes esse temperamento arrogante está nos dando sinal de quê? De um conflito, de um problema talvez que precisa ser resolvido. Outras coisas: filhos gerados em altares de demônios. Filhos bastardos que nascem fora da aliança de um matrimônio, de um casamento, são consagrados a altares, porque a Bíblia diz que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Você sabia que a maioria dos filhos que nós tratamos são bastardos? Nós quebramos a bastardia no encontro, nós quebramos a bastardia, e depois daquilo eles rompem, porque o bastardo não olha nos olhos. O bastardo tem dificuldade, várias dificuldades, e uma delas é reconhecer quem ele é. Por isso que nós precisamos hoje tratar. Talvez eu estou falando para alguém que é bastardo aqui e nunca quebrou, não teve uma oportunidade de quebrar essa bastardia, tomando aí agora uma nova aliança em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é a nova e eterna aliança. Sabe, também a falta de cobertura e responsabilidade paterna, ou seja, a falta de cobertura de muitos homens tem dado aos filhos uma falta de identidade sexual. Porque o pai é ele quem dá identidade para o filho. É o pai, não é a mãe. Se o pai dá identidade para o teu filho, você pode ficar em paz, porque você tem que dar a identidade. Nós atendemos eu e minha esposa, um menino de 10 anos. Esse foi um dos casos muito difíceis, porque ele chegou com a mãe dele lá no gabinete e diz assim, a mãe disse assim: olha, ele tem um problema com homossexualidade e tudo e tal. E quando nós fomos tratar ele, eu disse assim: você é homem, Deus te fez dessa forma. E fomos explicando para ele desde o Éden, desenhamos para ele, que minha esposa tem todo um mecanismo para mostrar isso para a criança. Ele diz assim: eu não quero ser igual ao meu pai, porque meu pai bate na minha mãe, eu tenho raiva do meu pai. Ou seja, ele não queria a identidade do pai. Ele não queria ser homem porque ele ligou a identidade do pai de bruto, de alguém que espanca, que bate, com a sua identidade. E ele disse: eu não quero, porque eu vou ser assim. Olha que situação difícil, que situação constrangedora, porque faltou ali uma direção do pai para o filho. Outra coisa também são os abusos que os filhos muitas vezes, ou que você talvez já sofreu, e você nunca teve a oportunidade de declarar e dizer: fizeram isso comigo. Por quê? Porque trouxe marcas na sua vida, marcas que te fazem você lembrar, e muitas vezes você se torna impotente, porque você lembra daquele cara, daquela pessoa, ou daquela situação pela qual você foi exposto. Então nós precisamos hoje resolver e colocar diante do Senhor. O sadomasoquismo, que é o prazer, querido, feito através da dor. Homens que estão amarrados, veio do mundo, está na igreja, mas coloca a esposa, sabe, a um desvario, a um estado de loucura. E você sabia que muitas que procura a gente para dizer que não suporta mais viver da forma que o marido quer, quanto à área sexual. Ou seja, nós tivemos um caso de um homem que, essa moça, ela tentou várias vezes suicídio, e nós fomos achar a raiz do suicídio dela, dessa tentativa.
E nós descobrimos que o marido dela fazia ela passar por várias situações na área sexual. Colocava ela como uma cachorra no ato sexual. E ela se sentia todas as vezes depois do ato, que ele era obrigado a fazer, sentia suja. Ele amarrava ela, ele tornava ela como uma prostituta. E várias tentativas de suicídio dela. Pastor, quem disse isso? Não foi ela. Foi o diabo que agia na vida dela tentando suicídio. Aí nós descobrimos a raiz do problema. São situações que nós muitas vezes não compreendemos, mas o inimigo está lá operando. Nós tivemos um rapaz, um jovem, que ele era muito namorador ali na igreja, muito namorador, terminava, de 3 em 3 meses ele terminava e namorava com eu. Eu falei, olha cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Até que um dia ela disse assim, uma das que ficaram com ele, que era mais velha, disse assim, aconteceu isso e isso, pastor. Eu falei, o quê? Depois que eu me relacionei sexualmente com esse rapaz, ele me largou. E aí eu falei, será que é por isso que todos os cultos que a gente ministrava, um culto de louvor, no momento do louvor, ele manifestava? E nós não conseguimos achar a ponta, e eu falei, filho, vem cá, o que está acontecendo com você? Ele falou, não sei, e é como se ele estivesse sendo flagelado mesmo. E aí nós vamos tentar descobrir o que aconteceu, e aí uma dessas mulheres que ele se envolveu, ela revelou, ela contou o gatilho que fazia com que ele estivesse preso. Toda vez que ele conseguia o ato sexual com a parceira, ele abandonava. Por que ele abandonava? Porque ele estava preso dentro de uma zona. Quando ele trabalhava no centro, ele ia lá, usava e largava, usava, largava. E aí nós conseguimos descobrir o problema. E quando nós descobrimos o problema, ele não precisou falar nada, só falei com ele assim, filho, eu sei onde você está amarrado. E aí ele teve que confessar aquilo diante de Deus, ele teve que entregar aquilo assim como Davi. E a partir daquele dia, eu posso dizer para vocês, em Cristo Jesus, Deus deu ele uma família, uma esposa. Hoje ele tem uma criança, um filho maravilhoso. E ele está livre das prisões do diabo. É isso que Deus faz quando nós entregamos. Quando Deus opera, querido, através da confissão, através da resposta. Mas não para por aqui. Tem os adultérios, a mulher lisonjeira, que prende os sentimentos e os pensamentos do homem. O sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia ainda continua sendo a mesma, amém? Então continua sendo pecado, e talvez é uma das ministrações mais difíceis que eu ministro aqui no curso de noite, porque tem uns caras que olham para a minha cara e dizem assim, nada a ver, até a hora que começa a oração. Até a hora que começa a oração. Porque a vontade de Deus é libertar, porque a Bíblia diz que o Filho de Deus manifestou para desfazer as obras do diabo. Deus, querido, quer trazer liberdade e desfazer as obras do inimigo. Outra coisa é a bestialidade, é o sexo com o animal. O sexo com o animal tem sido hoje uma prática cotidiana de muitos homens, prendendo, querido, as situações que a própria Bíblia diz que é confusão. A Bíblia fala que isso é confusão, não dá para entender. E você acha que isso é algo longe de você? Eu atendi uma mulher, pastor Rony sabe disso. Ela separou do marido porque ela pegou o marido em cima da cama com a cadela. E nós fomos tentar resolver essa situação e não conseguimos. Por quê? Porque para ela, aquela cena que ela enfrentou foi suficiente para ela nunca mais aceitar o relacionamento. São situações que Satanás vem, porque a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Outra prática também presente por causa do sadomasoquismo é o sodomismo. É a prática que Sodoma executava e que Deus foi lá e exterminou, que é o sexo anal. O sexo anal, querido, é uma aberração patológica. Sabe, o ânus é excrescor. Então nós não podemos nunca pensar, querido, em deflorar a esposa através dessa prática. Isso é abominável aos olhos de Deus, é aberração. O que Sodoma fez, Sodoma, queridos, eles não tinham satisfação mais somente ali com a mulher, mas também com os homens e com as práticas sodomistas, que é através da prática do sexo anal.
A Bíblia diz que quando 2 homens vieram a Ló, enviados de Deus, a Bíblia diz que eles desejaram aqueles homens para uma prática de um sexo anal. Desculpa falar dessa forma, mas isso é uma aberração. E hoje, se você tem cometido, você vai parar, porque você só vai tornar imparável se você arrancar sujeiras do teu caminho. Não tem outro destino. Isso é uma aberração. Isso fez com que toda uma Sodoma fosse destruída, porque aos olhos de Deus essa prática é abominável. E não para por aí. Orgias sexuais é onde que o casal aceita uma terceira pessoa. Um dia um casal de crentes me procurou, e falou: pastor, nós precisamos de ajuda na nossa área sentimental e sexual. Eu falei: amém, pode vir. Aí quando entrou dentro da sala, a mulher fala, ela conta tudo, a mulher sempre fala mais. E ela disse assim: pastor, eu cansei de colocar um homem dentro da minha cama com meu marido. Eu falei: pelo amor de Deus. Ela falou: eu não aceito mais isso, e hoje eu vim porque eu quero restaurar o meu casamento. Eu falei: meu Deus, ela é muito corajosa. E naquela hora, quando eu chamei o marido e falei com ele, fomos orar por ele, ele manifestou violentamente, através dessa prática que ele era coagido na escola, através do tal do troca-troca. Sabe o que aconteceu? Quando ele manifestou, ela estava lá fora, ela manifestou imediatamente. E quando ela manifestou, ficou os 2 manifestados. Esse dia ficou um dia marcado, porque aonde que Satanás já tinha planejado todo um plano para destruir, Deus foi lá e restaurou. E não para por aí. Nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é em Deus. E tem alguém que acredita em você lá na sua casa, na sua transformação, acreditando também que ninguém vai parar aquilo que Deus começou através da sua vida espiritual, conjugal e também na sua vida com a sua casa. Sabe, tem um texto que diz que somos filhos, pertencemos ao corpo de Cristo, chamados para governar e sermos imparáveis. Mas muitos estão paralisados, como escravos e com a mente enganada de uma liberdade jamais vivida. É gente que diz que é livre, mas está prisioneiro das circunstâncias, está prisioneiro de sentimentos, de situações aonde Satanás domina. Deus fez assim com Davi. Davi, confessa, ele escondeu mais. Aí ele diz: Natã, vai lá, avisa para ele que nada fica oculto aos meus olhos. Avisa para ele que nada aos meus olhos fica oculto. Sabe, Deus nos chamou para sermos livres nele. Você crê nisso? Deus nos chamou para essa liberdade. Só que não dá para encerrar esse momento sem dizer para vocês que 3 mentiras que Satanás faz, ou que 3 mentiras que a pornografia conta a você por intermédio do inimigo. E a primeira mentira é que é a última vez, é só hoje, não vai acontecer mais, é a última vez. A segunda coisa que a pornografia diz: você pode parar quando quiser. Mas ele não para por aí. A terceira coisa que ele diz, e que a pornografia fala: confessar a sua luta vai lhe custar caro. Nós estamos aqui para cuidar de vocês, para ajudar, para fazer com que o seu relacionamento seja um leito sem mácula, um leito de propósito. Mas eu quero falar 3 verdades que a pornografia nunca vai contar para você. A primeira: quando confessamos a tentação, ela perde o seu poder. Quando você confessa, Satanás vai sendo destronado. A segunda coisa: quando confessamos o pecado, o pecado perde a sua habilidade de nos manter fragilizados. E a terceira coisa: quando confessamos, os vícios perdem o controle que possui em nossas vidas. O
Quem quer ser livre nessa tarde? Faz assim com a tua mão. Sabe, nós temos que guardar o coração. E talvez você, por resistência ou por querer esconder, você vai perder uma grande oportunidade nessa conferência de ser um homem imparável. Abrace. Fala: Deus, eu sei aonde está o meu pecado. Eu sei aonde está a minha pornografia. Eu sei aonde eu comecei. Sabe, Josh diz assim, esse autor: a queda da igreja, ela não será pela desculpa da falta de educação, será pela desintegração das famílias dentro dela. Olha aí. É tempo de voltarmos para a nossa família. É tempo de blindarmos a nossa casa. Se queremos manter fiéis até o final e cumprir essa carreira, esse destino profético que não pode parar, a primeira coisa que nós precisamos vencer, esse mal do século. Lá em 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. É por isso que nós temos que ser vigilantes. Olha o que Hebreus 4,13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele, dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. 2 Tessalonicenses 4:3 e 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que a nossa santificação, que nos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra diante de Deus. Em Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pastor, como vencer então essa prática? Como sair dessa situação que eu criei como um abismo na minha vida? A primeira coisa, você vai gerar um arrependimento genuíno. Está aí. A segunda coisa, confessa o pecado. A terceira coisa, você precisa perdoar a si mesmo. A terceira coisa, a quarta, renunciar aos envolvimentos espirituais. Depois, quebrar os vínculos de corpo, alma, através do sexo ilícito que cometeu através do adultério. E depois, persistir ou resistir aos demônios que tentarem voltar. Isso é uma prática que precisamos ter. Mas antes disso, eu quero, antes de fazer uma oração agora de renúncia, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Tem um vídeo aí? Coloca para mim. Queria mostrar esse vídeo para vocês saber como o inimigo está muitas vezes dentro dos lares. Hey, you doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want.
Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for para each other. todos los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping the daughter que los of our cuiden family. mucho. And thank Y you for también keeping que us safe. toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na Padre. asawa at ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh... Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Vamos renunciar, porque a confissão, ela traz a libertação e uma transformação das famílias. Porque a libertação não vai libertar só você, vai libertar também toda a tua casa. Amém. Quero orar. Pastor, eu estou passando mal. Se você estiver passando mal, na hora que eu estiver orando, você vai vir na frente. Pode ficar aqui. Tem uma equipe aqui. Você pode ficar à vontade. Ânsia de vômito. Também nós vamos estar orando especificamente com imposição de mãos. Né? Não passou mal, não sentiu nada, fica no seu lugar.
passou mal, você vai sair do teu lugar, sentiu uma ânsia de vômito, pastor Rony está aqui, a equipe está aqui, Rodrigo, a equipe está toda aí, preparado para te ajudar, porque hoje você se torna um homem ainda mais imparável. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Você vai colocar a mão no seu abdômen aqui, ó, na parte umbilical. Nesse lugar que muitas vezes é um lugar de assentamento. Nós vamos orar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entro em favor da minha vida, da minha casa e da minha família. E eu te peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, por todos os cultos a deidades. E no dia de hoje, eu consagro a minha vida ao Senhor, e eu me desligo de todos os fragmentos, através dos laços de alma. E eu declaro, mais uma vez, que Jesus é o meu Senhor, e eu me desligo de toda atmosfera, frequência e comando de demônios. E eu peço perdão por mergulhar na prostituição. E esta prostituição tem me paralisado. E eu declaro: me tira dessa casa de imoralidade. Senhor meu Deus, limpa o meu físico e o meu espiritual com o teu sangue. Eu reconheço, diga, eu reconheço hoje que eu preciso de libertação desse mundo que me prendeu através da pornografia. Senhor meu Deus, te peço perdão pelos pecados ainda presentes na minha vida, e por ter deitado nas camas das orgias sexuais, da pornografia, ter entregue sangue branco e pactos com a prostituição. E pelo poder de Cristo e na sua autoridade, eu retiro todo o sangue do altar de demônios, a qual eu me tornei uma só carne, com parceiras sexuais, fora da aliança, através do adultério. Eu declaro e eu entrego no seu altar. Senhor Jesus, eu confesso, renuncio e anulo todos os pactos de alma que eu tive nestes altares, sendo um prostituto cultual. Eu clamo, Senhor Jesus, me desligue desses altares, que meu sangue, minha genética sejam santificados em Deus. E eu peço perdão por permanecer nesses altares de lascívia, de idolatria e de prostituição. Eu renuncio nesta hora a Diana, a Asmodeus, a Lilith e a todos os demônios que me prendem nesta área sexual. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados e dos meus antepassados, e todas as marcas de perversão sexual que veio desde a minha primeira imagem e linhagem do DNA, seja português, indígena, africano. Esses pecados eu coloco diante do Senhor, os confessando, declarando que todo direito legal
de Satanás e seus demônios contra a minha vida vai cair por terra, porque eu sou livre pelo sangue de Jesus. Declarando assim: eu também quero renunciar todas as águas amargas da rejeição. Eu cancelo toda solidão, carência afetiva, deslealdade, quebra de aliança com minha cônjuge e com Deus, e pelo não perdão, e também por não me arrepender. Eu peço perdão pelo orgulho, pela mentira, pelo falso testemunho, pela agressividade, pela rebeldia, por desonrar a Deus e meus pais, por defraudar a minha parceira. Sendo assim, eu lanço fora todo espírito de sedução, de lascívia, de sensualidade, de bestialidade, de incesto, de pensamentos impuros, de fornicação, de adultério, e por me tornar um com o caminho de morte. Peço perdão pela homossexualidade, pela masturbação, pela pornografia, pela poligamia, orgia, libertinagem, estrupo, fetichismo, pela pedofilia, pela relação sexual com demônios, pelo sexo anal, pacto de sangue na primeira relação sexual, pelo sadomasoquismo, sadismo, fetichismo, travestico, exibicionismo, parafilia, sexolatria, sexo compulsivo, abuso da cônjuge, sexo com a natureza, com objetos, swing, sexo virtual. Senhor, toda essa bagagem, toda essa sujeira que está na minha pista espiritual, que tem me paralisado, eu te peço, lança fora da minha vida, para nunca mais voltar. Te peço, meu Deus, que me mostre os lugares onde estou cativo, onde a minha alma foi fragmentada durante as relações sexuais. Eu clamo, Senhor, para que os valentes que me mantêm nesse cárcere sejam hoje amarrados, amordaçados, porque a partir de agora eu confessei o meu pecado que me mantinha cativo na infância, na adolescência, na fase adulta, porque a partir de agora eu escolhi sair desses cativeiros. Eu saio das orgias em todos os lugares, motéis, ruas, becos, quartos, casas de prostituição, fazendas, boates, bares, pensões, aonde eu fui aprisionado. Eu declaro que eu saio desses cativeiros, renunciando, cancelando e anulando toda perseguição de ordem espiritual. Eu declaro que em nome de Jesus
o que estava me amarrando nos hormônios, nas células, nas veias, nos meus órgãos, na coluna vertebral, nos ossos, na medula, todo o corpo físico e espiritual, e que minha alma seja livre hoje. Com essa confissão, eu chamo agora para fora todos os demônios que me amarravam, que me tornava refém desta área que prende a humanidade. Com os olhos fechados eu quero orar ainda. Senhor meu Deus, meu Pai, diante dessa confissão aqui e dessas declarações que foram colocadas em evidência, eu peço agora o Espírito Santo de Deus começa a arrancar toda a sujeira agora. Eu peço agora o Espírito de poder que tem aprisionado talvez homens desde a infância até o dia de hoje. Aonde tiver agora um cativeiro agora, amarrando, prendendo, fica o olho fechado, não fica com medo não. Chegou a hora. Em nome de Jesus agora, toda amarração agora, toda prisão agora, desde o ventre talvez da mãe, até o dia de hoje agora, toda imagem agora que o cérebro alimentou, e que de tempo em tempo faz alimentar a alma, através dessa área sexual, começa a jogar por terra agora, vai jogando por terra agora, toda prisão agora, eu dou uma ordem, a Diana, as Modeus, as pombagira, todo demônio agora que amarra, que aprisiona, que torna refém agora, vai soltando agora todo o sangue branco na vida desse homem, na vida desse valente agora não vale encantamento. Por isso agora, Pai, eu libero agora o Espírito de Deus e o Senhor Jesus, para desfazer agora as obras do diabo, ocultas e escondidas agora, em nome de Jesus agora. Nós destruímos agora fortalezas armadas e decretamos agora anjos do Senhor agora para limpar essa pista emocional, sexual, esse aprisionamento, porque nenhum homem vai parar, mas vão ser imparáveis a partir de hoje. Por isso nós decretamos agora falência agora de toda obra demoníaca, maligna, contra a vida e a mente agora desses valentes que aqui estão. Por isso agora, nós pedimos agora, Senhor, todo o cativeiro agora de amarração. Nós pedimos agora, Cristo Jesus agora. Aquele que está limpando os cativeiros da alma, para manifestar poder de curar, de restaurar agora as emoções. Em nome de Jesus agora. Começa a soltar agora. Todo o cativeiro agora, onde estiver amarrado, aprisionado, acorrentado agora, vai dando grito de derrota agora, toda obra maligna, toda obra de Satanás agora, nós decretamos agora a falência do reino das trevas. Diante dessa confissão e dessa declaração agora, Pai, nós aceitamos e declaramos que o poder do Senhor é o que governa as nossas vidas. Assim como Davi, ele escondeu a ponto dele assassinar, a ponto dele ver o próprio filho estrupar sua própria filha, e ele não pôde dizer nada, sabe por quê? Porque o pecado estava na mente dele. De dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre ele, sabe por quê? Porque o pecado estava no coração e na mente. Só que hoje a confissão de fé e a declaração está limpando a sujeira da tua pista. E hoje homens vão sair daqui imparáveis, dizendo: nada vai parar, porque hoje a imoralidade não me para, a pornografia não me para. A partir de hoje, querido, você chega em casa apaixonado. Sabe por quê? Porque aqueles fragmentos que te prendia a prostituta,
que te prendia à imoralidade, do encantamento, Deus está jogando por terra. E Deus está te dando amor pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Senhor meu Deus e meu Pai, cada homem, Deus, que colocou a mão no coração, está determinando que, embora o pecado bata a porta, embora a tentação seja um grande desafio para ser vencido, eu quero declarar nessa noite que homens sairão daqui com o coração segundo o coração do Senhor. Assim como Satanás, ele sujou o coração de Davi. Atos 13:33 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homens vão sair daqui transformados nessa noite, ó Pai. Homens vão sair daqui quebrantados, lutando, ó Pai, para vencer os seus vícios, porque é uma batalha. E no tempo de guerra a gente não fica em casa, porque todas as vezes que a guerra bater, todas as vezes que a vontade vier, homens vão se levantar para guerrear como um soldado valente. Feche teus olhos, eu quero que você adore o Senhor. Só mais um minutinho. Eu quero orar por você. Há poder no nome de Jesus. Declare, declare. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus. Você recebe, querido. Você está livre no seu lugar. Você fez essa oração de renúncia, não é verdade? Está livre. Então aplauda Jesus aí. Glorifica o nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa oração que você fez. Volta para a tua casa livre, amém? Aplauda Jesus. Volte livre para você correr a carreira que te foi proposta pelo Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa, né? Senta um minutinho aí. Obrigado, pastor Fred, que tempo precioso. A gente queria muito esse momento, né? Pra gente poder dar uma zerada. Coisa boa, né? Que lindo. Eu sempre faço oração, eu repito tudo assim, meio que eu já fiz, que eu já não fiz, e quero ficar livre. Tomo posse da palavra. Então toma posse hoje dessa oração, do que você recebeu aqui, desses ensinamentos tão poderosos. Um minutinho, não sai, daqui a pouco eu vou dar um intervalo. Mas que é importante, por isso que a gente gostaria muito que tivesse esse momento aqui na conferência, para cuidar de você, porque nós estamos aqui, meu irmão, nós acreditamos em você. Eu olho para cada homem, eu vejo um grande potencial, você não tem ideia. Cada um que a gente olha assim, né, vê um grande potencial. Você que está aqui, saiba disso, que o seu pastor lá do seu prédio olha para você e vê um grande potencial na sua vida.
Só que essas coisas ocultas, elas amarram, elas seguram, né? Elas prendem as pessoas. Então, um momento como esse é para você limpar a pista mesmo, para você ficar livre, imprimir toda velocidade. Que tempo bom. Eu estou muito grato por estar aqui. Que bênção, né? Que bom.